a sessão científica da SBC do Espírito Santo é para vocês. A gente fica muito grato de ter a participação de todos vocês. É assim que a gente vai continuar com essas sessões tão ricas e tão boas para todos do nosso estado. Tem sido sempre muito bom fazer essas discussões. Agradeço também aproveito para agradecer a Servier, parceira nossa, para promover esse evento para vocês, e a Tatiane, presidente da SBC do Espírito Santo, pela iniciativa, por toda a força que vem, toda a energia que vem colocando nessas iniciativas de eventos científicos. Obrigado, parabéns a todos pela iniciativa, pelo empenho, pela participação. Vamos em frente, vou chamar o Dr. Bruno Mioto para começar a apresentação. Vamos lá? A palavra é sua, por favor. Vou Seja bem-vindo, Bruno. Aqui obrigado. A apresentação. Bruno, obrigado pela participação. Valeu. Muito obrigado a todos. Antes de eu continuar com a apresentação, eu queria agradecer o convite e dizer que, com relação à Sociedade Brasileira Regional Espírito Santo, eu me sinto em casa. Todas as vezes que eu tive com vocês, eu fui muito bem recebido pelos colegas, então para mim é um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, tá? A gente vai discutir um pouquinho hoje o tratamento atual das síndromes coronarianas crônicas, né? E o que a gente, como cardiologista, precisa saber em relação a esse tratamento. Primeira coisa que vocês notaram, que a gente deixou um pouquinho aqui no tema da aula de falar de doença coronária crônica, para chamar de síndrome coronariana crônica, e essa mudança de nome que aconteceu agora na última diretriz europeia de cardiologia é uma mudança bem apropriada, e a gente vai discutir um pouquinho disso mais para frente. O que é importante vocês saberem a respeito desse meu convite de estar aqui por vocês, é óbvio que eu estou aqui a convite da sociedade, eu estou aqui a convite da Servier, mas o mais importante em relação a isso é que a Servier respeita a minha posição científica, e tudo que eu estou discutindo com vocês vai ser baseado aí nas publicações, nas diretrizes e tudo mais, tá bom? Qual vai ser o caminho que a gente vai seguir nessa apresentação? É óbvio que a gente vai fazer uma introdução, depois a gente vai falar de tratamento medicamentoso otimizado, e que vocês vão ver que tratamento medicamentoso ganhou uma importância muito grande nos últimos anos, com a publicação de vários estudos, culminando esse ano com a publicação do estudo Isquímia, que a gente vai debater um pouquinho. Depois disso, qual é o espaço ainda que nos tem, por exemplo, em relação à revascularização, quando e como revascularizar um paciente, e depois a gente vai fazer as considerações finais em relação a essa apresentação, antes da gente poder dar seguimento ao nosso debate, que eu não tenho dúvida, vai ser a parte mais rica desse nosso encontro de hoje, tá? Na introdução, como eu disse para vocês, recentemente a gente teve a publicação do estudo Isquímia, no começo desse ano. O Isquímia foi publicado agora em 2020 e ele trouxe informações muito pertinentes. Para quem não sabe, o estudo Isquímia é o maior estudo na cardiologia que comparou modalidades diferentes de tratamento nas síndromes coronarianas crônicas, tá? A gente vai estar aqui discutindo síndrome coronariana crônica, né? Aquele paciente com angina do peito, e esse estudo trouxe informações muito pertinentes. Para a gente lembrar um pouquinho o que foi o estudo Isquímia, a gente tinha pacientes com doença estável, com isquemia moderada a importante. O que era isso? Por exemplo, numa cintilografia, para o paciente ser incluído no estudo Isquímia, ele tinha que ter mais de 10% de isquemia, ou 12,5% de isquemia ou mais na ressonância, e existiam critérios bem definidos também na ergometria e no ecoestresse, que qualificariam esse paciente para ser incluído no estudo. O que é importante? A maioria dos pacientes, uma parte não, desde que tivesse anatomia conhecida ou disfunção renal, esses pacientes faziam uma angiotomo de coronária, e o objetivo básico dessa angiotomo era descartar lesão de tronco e também excluir aqueles pacientes que não tivessem lesões obstrutivas graves. E uma vez incluídos esses pacientes no estudo, eles eram randomizados para duas estratégias diferentes. Uma estratégia invasiva, ou seja, o paciente que entrava no estudo na estratégia invasiva recebia tratamento médico otimizado, eles eram referenciados para cineangiocoronariografia,
e, sempre que possível, esses pacientes eram revascularizados, seja percutâneo ou seja uma revascularização cirúrgica. Enquanto isso, o outro braço eram de pacientes que permaneciam em uma estratégia conservadora. O médico que conduzia esses pacientes não tinha acesso a essa angiotomo que era cegada. Esses pacientes só não faziam CAT de cara, só faziam CAT reservado para situações onde o tratamento médico otimizado falhava em relação a essa estratégia, principalmente com relação a sintoma. E o que esse estudo mostrou? Quando a gente mostra o endpoint primário composto por morte cardiovascular, infarto do miocárdio, hospitalização por angina instável, insuficiência cardíaca ou parada cardíaca ressuscitada, não houve diferença estatisticamente significante em relação à estratégia conservadora e à estratégia invasiva, isso em média com 4 anos de segmento. Ou seja, invadir o paciente nesse cenário não mostrou diferença de evento, e isso também foi demonstrado no endpoint secundário maior, composto por morte cardiovascular e infarto do miocárdio, também não houve diferença estatística. Gente, então a gente está partindo de dados que o Courage já havia mostrado. Entretanto, o isquímia tem a grande diferença que envolveu pacientes com isquemia miocárdica. E a gente tem que lembrar da diretriz. As diretrizes, por muito tempo, recomendavam a revascularização de pacientes com isquemia maior do que 10%, dizendo que isso tinha uma implicação prognóstica, baseado em dados de um estudo retrospectivo observacional, que era o estudo de Hashimovites. Mas não é só isso. Como a gente viu, a estratégia de revascularização nessa população não reduziu o evento, e a gente tem que lembrar também que mesmo aqueles pacientes submetidos à revascularização, e aqui no caso angioplastia, depois de 1 ano da angioplastia, em muitos dos estudos que a gente conhece e na cardiologia, esses pacientes mantinham-se sintomáticos. Vou dar um exemplo para vocês. Estudo Courage. Todo mundo conhece o estudo Courage. 34% dos pacientes que fizeram angioplastia no estudo Courage mantinham angina após 1 ano dessa angioplastia. 28% dos pacientes no Syntax que fizeram angioplastia mantinham sintoma 1 ano após essa angioplastia. Os dados do BARI-2D, que envolviam uma população de diabéticos, eram mais dramáticos ainda. Se a gente for olhar o BARI-2D, 60% dos pacientes tinham angina 1 ano após a angioplastia, mostrando que mesmo a estratégia de angioplastia não inviabiliza o fato de que nós devemos tratar os nossos pacientes do ponto de vista medicamentoso de forma adequada. Gente, por que um tratamento centrado na resolução das estenoses ateroscleróticas de artérias epicárdicas não surtem o resultado que a gente quer? Por muito tempo, a gente centrou o nosso tratamento nas estenoses epicárdicas. Eu não tenho dúvida. A gente já viveu a época de ouro do tratamento cirúrgico, onde eu ia lá e fazia um enxerto único numa artéria coronária. Depois a gente viveu a época de ouro do tratamento percutâneo até a publicação do estudo Courage, e eu não tenho dúvida que nas síndromes coronarianas crônicas hoje a gente está vivendo a época de ouro do tratamento medicamentoso. E por que eu digo isso? Doença coronária, síndrome coronariana crônica não é só estenose aterosclerótica. Eu tenho disfunção metabólica, eu tenho os fenômenos vasomotores relacionados ao nosso vaso, eu tenho a disfunção endotelial, eu tenho a disfunção microvascular e eu tenho a inflamação. Todos esses mecanismos fisiopatológicos diferentes podem estar implicados na isquemia miocárdica. Isso é importante da gente dizer porque lembrar que agora, em vez de doença arterial coronária, que nos remete muitas vezes às estenoses ateroscleróticas, nosso nome mudou para síndrome coronariana crônica, porque a gente passou a entender que a fisiopatologia da doença coronária vai muito além da doença aterosclerótica, como a gente conhece, e aí a gente tem que considerar no tratamento a abordagem de todos esses mecanismos fisiopatológicos diferentes. Olha que interessante, para corroborar isso que a gente está falando, quando a gente pensa no estudo isquímia, mais uma vez, 8.518 pacientes avaliados, desses
5.176 foram randomizados. 3.339 falharam no screening inicial. Por quê? Ou porque não tinham isquemia suficiente, maior do que 10%, por exemplo, na cintilografia. Olha que dado interessante. 1.218, apesar de ter angina, apesar de ter isquemia miocárdica documentada, eles não tinham DAC obstrutiva. E uma parte desses pacientes, em torno de 434, tinham doença não protegida de tronco e não poderiam ser incluídos. Isso é muito interessante. Esse percentual de pacientes sem DAC obstrutiva, mais com isquemia miocárdica, representava mais de 14% de todos os pacientes avaliados. E esses pacientes com isquemia, sintoma e DAC não obstrutiva foram incluídos num outro registro e foram avaliados no que eu chamo de tchau isquemia, sendo que a grande maioria desses pacientes eram mulheres. Olha que importante. A gente tem casuística que mostra que mais de 40% das mulheres com angina típica, quando realizam a cineangiocoronariografia, acabam não tendo lesão obstrutiva grave. E aí o que predomina nessas mulheres muitas vezes é a angina microvascular ou angina vasoespástica, e daí a importância também da gente saber tratar essas entidades que vão aparecer no nosso consultório. Metade randomizado para estratégia invasiva, metade randomizado para estratégia conservadora, ambas as estratégias com uma média de segmento aí de 3,3 anos. Então, gente, a gente está vendo a importância de saber tratar meu paciente do ponto de vista medicamentoso e também com mudança de estilo de vida. A gente deixou claro para vocês, baseado no Courage, no Bari, no Isquemia, que nem sempre a estratégia invasiva ela vai surtir o resultado que a gente esperaria. Na grande maioria dos casos, a gente tem que deixar bem claro que o tratamento medicamentoso é tão bom quanto a estratégia invasiva com relação à redução de evento e melhora de prognóstico. E quando eu falo quando mesmo naqueles casos onde eu quero ser invasivo e que eu preciso ser invasivo, a gente vai voltar nesse tema na segunda parte da aula, eu tenho que continuar fazendo tratamento medicamentoso bem feito. E o que o tratamento medicamentoso vai envolver? Primeiro, mudança de estilo de vida, lembrar sempre de atividade física, perda de peso, parar de fumar e vacinação. Reabilitação física entra nesse contexto da atividade física. Isso é fundamental e importante, de fundamental importância. Todas essas variáveis mudam o prognóstico, melhoram qualidade de vida. Depois disso, eu tenho aspirina, as estatinas. Hoje em dia, a gente tem que enfatizar as estatinas de alta potência, com metas de redução de LDL extremamente agressivas. O IECA ou BRA na intolerância por IECA, mas aqui, gente, cabe um detalhe: na doença coronária, a evidência para IECA com relação à redução de eventos é extremamente superior à evidência que eu tenho para BRA. Mesmo na ausência de disfunção ventricular, eu tenho que lembrar dos estudos HOPE, estudo Europa, mostrando que IECA, nesse cenário, mesmo na ausência de disfunção, reduz evento. Tão importante como reduzir evento, que eu consigo com aspirina, estatina, inibidor de ECA, é melhorar a qualidade de vida e reduzir sintoma. Eu deixo claro aqui para vocês que qualquer diretriz em síndrome coronariana aguda no mundo, ela parte de duas premissas principais. O primeiro objetivo, é óbvio, é reduzir infarto, reduzir morte, reduzir evento. Isso é fundamental. Mas, de outro lado, tão importante como redução de evento, vem melhora de qualidade de vida, redução de sintoma. Sem isso, nosso paciente teria uma qualidade de vida péssima. Nesse cenário, entram os antianginosos, os beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, nitrato, ivabradina, trimetazidina, ranolazina e a única não disponível no Brasil, o nicorandil. Também lembrar, gente, que em alguns cenários específicos, principalmente naqueles pacientes com alto risco trombótico e baixo risco de sangramento, a gente pode considerar um segundo antitrombótico e nós temos estudos validando clopidogrel em alguns cenários, ticagrelor em alguns cenários e rivaroxabana em alguns cenários. Lembrar que cada vez mais a gente vai ver aí
a prescrição de um segundo antitrombótico nesse cenário, né? Rivaroxabana vindo do estudo COMPASS, ticagrelor vindo do estudo PEGASUS e o clopidogrel, assim como o ticagrelor também no estudo DAPT-SCORE, estudos que impactaram na nossa prática clínica. Mas será que eu trato bem meu paciente com doença coronária? Apesar da gente estar careca de saber que o tratamento envolve uma combinação de remédios e a gente tem como premissa alguns goals diferentes, a gente tem que sempre atingir metas de tratamento diferentes. Será que a gente trata bem? Será que, no geral, eu consigo tratar os meus pacientes de forma otimizada? Mais uma vez, eu trago os dados do estudo Isquímia, comparando o baseline, ou seja, a visita de randomização, a visita inicial do estudo, com relação à última visita. Olha que interessante. Uma boa parte, grande maioria dos nossos pacientes, 95% em uso de estatina. O uso de estatina de alta potência subiu da primeira para a última visita de 41% para 66%. Uma parte desses nossos pacientes em uso de IECA/BRA. Mas o que eu chamo a atenção de vocês, gente, é isso daqui, ó. O que no estudo eu considero como tratamento médico otimizado. E isso envolvia atingir um LDL menor que 70, uma pressão sistólica menor que 140, aspirina, alguma alternativa, não fumar, uso de antianginosos. E olha só, mesmo num estudo como esse, só 40%, 41% dos meus pacientes no final do estudo estavam adequadamente otimizados com relação a tudo que a gente vem estudando em relação à doença coronária. Eu considero essa uma porcentagem muito aquém da esperada e da desejada. 59% dos meus pacientes não estavam inteiramente otimizados. Isso não acontece só no isquímia. Esse é um outro estudo bastante interessante que pegou pacientes que foram submetidos a uma angioplastia por falha terapêutica em relação ao tratamento medicamentoso das síndromes coronarianas crônicas. Ou seja, foram pacientes onde a indicação de angioplastia ocorreu porque esses pacientes mantinham-se sintomáticos a despeito de um tratamento teoricamente otimizado. Vamos ver se esse tratamento era otimizado mesmo? Esse registro envolveu mais de 300 mil pacientes. E o que eu quero mostrar para vocês é que nesse grupo de 300 mil pacientes, nesse registro, quando indicado a angioplastia, mais de 32% não estava em uso de nenhum antianginoso. Mais do que isso, se eu for considerar os pacientes em uso de 2 ou mais antianginosos, menos de 20% dos pacientes. Será que esse tratamento, essa angioplastia para alívio de sintomas, realmente aconteceu por falha da terapia médica otimizada ou por falha médica de uma forma geral? Será que não fomos nós que falhamos em relação ao tratamento medicamentoso? Queria voltar para vocês um pouquinho agora na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia e depois eu vou, que é de 2014, depois também eu vou ter oportunidade de comentar a diretriz europeia. Lembra, gente, que a nossa diretriz também ela propõe que os objetivos do tratamento da DAC crônica são 2. De um lado, reduzir sintoma, melhorar a qualidade de vida, e de um lado, reduzir infarto, reduzir evento cardiovascular. Então, nossa diretriz, de uma forma bem didática, ela propõe 2 algoritmos diferentes. Por quê? Porque, de uma forma geral, as medicações que são antianginosas, elas não reduzem evento. Vamos lá. Então, primeiro aqui eu queria mostrar para vocês o algoritmo de prevenção de infarto e redução de mortalidade. Aquelas mudanças de estilo de vida que a gente comentou entram aqui principalmente nessa diretriz. Perda de peso, atividade física, reabilitação, vacinação, parar de fumar. E aí depois, como medicações de primeira linha na redução de evento, prevenção de infarto, a gente tem que lembrar das estatinas de alta potência, da aspirina ou de um equivalente da aspirina em caso de alergia, intolerância à aspirina e o inibidor de ECA. Essas são as medicações de primeira linha. Essas medicações a gente tem que considerar em todos os pacientes com doença arterial coronária.
Depois disso, a gente tem as medicações de segunda linha na redução de evento. Por que segunda linha? Porque elas só vão reduzir eventos em situações específicas. E a principal dessas situações é a disfunção ventricular, a insuficiência cardíaca, e a gente entra aí na diretriz de insuficiência cardíaca. Ou seja, quando o beta-bloqueador vai reduzir evento em DAC crônica, em síndrome coronariana crônica? Quando eu tenho infarto prévio, principalmente infarto recente, e também na disfunção ventricular esquerda. Quando a trimetazidina vai reduzir evento em DAC crônica? Também na disfunção ventricular esquerda, e a gente tem um estudo muito elegante, randomizado, demonstrando isso, e também como terapia adjuvante durante angioplastia e cirurgia. Quando ivabradina vai reduzir evento, também na disfunção ventricular com fração de ejeção menor do que 40 em pacientes com frequência cardíaca maior ou igual a 70. Depois disso, lembrar que a gente tem um algoritmo aí para alívio de sintoma e melhora de qualidade de vida. E aí, gente, o principal papel do nitrato na nossa diretriz de 2014 é nitrato de ação rápida como medicação de SOS. O que significa isso? São aqueles nitratos sublinguais de ação rápida que eu vou usar quando eu tenho uma crise de angina ou quando eu sei que eu vou ter angina. Depois disso, nossa diretriz propõe uma abordagem verticalizada, também com medicações de primeira linha, que são o beta-bloqueador, depois medicações de segunda linha, representada pelos bloqueadores de canal de cálcio, trimetrazidina e ivabradina. Depois, os nitratos de ação prolongada foram rebaixados para a terceira linha de tratamento. Hoje, a gente tem evidência de um risco de malignificência com a utilização de nitrato de ação prolongada em alguns cenários da doença coronária crônica, das síndromes coronarianas crônicas, e também como quarta linha de tratamento, principalmente em estudos em ergometria, eu posso utilizar o alopurinol como medicação antianginosa numa dose maior, a gente pode comentar isso mais para frente. Mas, gente, lembra que eu disse para vocês, de uma forma geral, as medicações antianginosas, elas não reduzem evento. Então, será que se justifica uma abordagem assim verticalizada? Será que não seria melhor individualizar o tratamento e considerar, por exemplo, as variáveis fisiopatológicas, particularidades desses indivíduos? Vou dar um exemplo. Será que beta-bloqueador é a primeira opção na angina vasoespástica? Isso é muito importante da gente discutir. E isso vem sendo extensamente discutido na literatura médica. Se eu for pegar essa revisão aqui, que é de 2019, essa revisão comparou e fez um paralelo entre os estudos nos últimos 50 anos em relação às drogas antianginosas. E ele deixa bem claro que não existe nenhuma evidência que suporte o uso de primeira e segunda linha no manejo da angina. Ou seja, o tratamento da angina ele deve ser personalizado e individualizado, considerando fisiopatologia e comorbidades. O que eu quero dizer com isso? Se eu não tenho evidência de que um tratamento é superior ao outro em relação à redução dos sintomas anginosos, se eu não tenho evidência de que uma droga é mais efetiva do que a outra na redução de evento, por que não partir do pressuposto que eu posso individualizar esse tratamento? Ele deixa bem clara que não existe evidência de superioridade de uma droga em relação a outra e que as drogas, de uma forma geral, elas são similares e equivalentes, né? E isso é muito importante da gente discutir. Porque, de uma forma geral, aqui eu trago para vocês um parágrafo da diretriz europeia, que é de 2019, e numa discussão e numa avaliação da diretriz europeia, em um parágrafo ele já começa a nos introduzir essa visão. E eu trouxe aqui, eu estou traduzindo esse parágrafo que eu destaquei, ou seja, o tratamento ideal pode ser definido como o tratamento que controla satisfatoriamente os sintomas e evita eventos cardíacos associados à síndrome coronariana crônica, com adesão máxima do paciente e eventos adversos mínimos. Então, é aquilo que eu disse, 2 objetivos: reduzir sintoma
e reduzir evento cardíaco. Depois disso, ele deixa claro que, no entanto, não existe uma definição universal de um tratamento ideal em síndrome coronariana crônica. E as terapias medicamentosas devem ser adaptadas às características e preferências de cada paciente. A terapia medicamentosa inicial geralmente consiste em 1 ou 2 medicamentos antianginosos, conforme necessário, além de medicamentos para prevenção secundária de doença cardiovascular. A escolha inicial dos medicamentos antianginosos depende da tolerância esperada relacionada ao perfil e às comorbidades do paciente individual, interações potenciais do medicamento com terapias coadministradas, preferência do paciente após ser informado dos possíveis efeitos adversos e disponibilidade do meu medicamento. Mais uma parte da nossa diretriz, e ela deixa bem claro, a diretriz europeia, no caso, ela deixa bem claro que, idealmente, para controle de sintoma, eu posso precisar de mais de uma medicação antianginosa para dizer que o tratamento está otimizado, e a especificação no tempo para verificar a resposta ao tratamento médico. Ou seja, uma vez que você institui tratamento antianginoso e introduz uma nova medicação antianginosa, idealmente eu tenho que reavaliar o meu paciente em 2 a 4 semanas após o início da medicação. E isso é classe 1 de indicação. Ou seja, além de partir do pressuposto que eu tenho que pensar sempre em utilizar mais de uma medicação antianginosa, eu também parto do pressuposto que eu devo reavaliar esse paciente num período mais curto de tempo, em 2 ou 4 semanas. Eu não posso simplesmente dar um retorno a Deus dará e, quando o paciente voltar, simplesmente taxar meu paciente, o meu tratamento, como não estando sendo adequado no controle de sintoma. Nessa perspectiva de individualização do tratamento, também agora em 2018, foi publicado uma revisão no Nature Reviews, uma revista de alto impacto em medicina, que propõe uma abordagem personalizada do tratamento de angina. E o que essa abordagem ela propõe? Primeiro, ela deixa de utilizar essas linhas de tratamento da angina como forma de abordagem e ela coloca todos os antianginosos no mesmo plano, de forma que eu posso combiná-los de uma forma mais livre em termos disso. Então, eu tenho aqui o beta-bloqueador, a ivabladina, os bloqueadores de canal de cálcio dihidropirimidínicos, a ranolazina, o diltiazem verapamil, a trimetazidina e os nitratos e nicorandil. As únicas linhas, eu posso combinar essas medicações de forma livremente, mas o que eu quero deixar claro para vocês e que vocês lembrem são essas 2 linhas em vermelho. Por quê? Porque a associação de diltiazem e verapamil com beta-bloqueador deve ser feita com extrema cautela em função do grande risco de bradicardia sintomática e é contraindicação formal a combinação de diltiazem e verapamil com a ivabradina. Essa combinação não deve ser feita. E aí, continuando no Diamond Approach to Personalized Treatment of Angina, que é esse artigo de revisão que a gente está discutindo, ele é muito interessante porque ele parte da premissa da individualização. E para a individualização do tratamento antianginoso, eu posso considerar o perfil hemodinâmico do meu paciente e também as comorbidades do meu paciente. De acordo com o perfil hemodinâmico do meu paciente e de acordo com as comorbidades, eu posso escolher em azul as medicações que são preferenciais como antianginoso nesses cenários. Em amarelo e preto, cinza escuro, as medicações que eu posso co-administrar com efeito adequado em controle de sintoma, ou seja, azul preferencial, amarelo e cinza escuro, medicações que eu posso co-administrar com o objetivo de aliar sintoma, e em vermelho, gente, deixar claro que são as medicações que eu tenho que ter precaução de uso ou que estão contraindicadas nesse cenário, tá? Isso é muito importante. De acordo com o perfil desses meus pacientes, eu vou poder escolher as medicações que são
mais indicadas, aquelas que eu vou poder coadministrar para aliviar sintoma, e também vou ter mais cuidado com relação àquelas medicações que podem ter um efeito indesejado de acordo com esse perfil hemodinâmico e de acordo, por exemplo, com as comorbidades do meu paciente. Lembra de vocês, a nossa diretriz propõe como beta-bloqueador como primeira opção, como primeira linha de tratamento. Mas olha só que interessante, o beta-bloqueador ele vai aparecer em vermelho em 7 cenários diferentes do Diamond Approach. Eu tenho que ter cuidado com beta-bloqueador na bradicardia, no paciente que já é bradicárdico. Eu tenho que ter cuidado com beta-bloqueador no paciente que já é hipotenso. Eu tenho que ter cuidado no vasoespasmo, nos defeitos de condução atrioventricular, na doença arterial periférica, especialmente os não seletivos na doença pulmonar obstrutiva crônica e também no diabetes mellitus. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, olha só que interessante, a trimetazidina só aparece como precaução de uso em um cenário diferente, podendo ser co-administrada em vários cenários diferentes. A trimetazidina eu só tenho que ter cautela, por exemplo, na doença renal crônica. E ela é a medicação preferencial, assim como a ranolazina, na angina microvascular, né? Lembrar que na angina microvascular a gente tem essas medicações como importantes aliados no controle de sintoma. Quando eu penso em doença em síndrome coronariana crônica e penso em tratamento medicamentoso, eu lembro dos meus colegas da hipertensão sempre. E nesse cenário, eu considero que meus colegas que estudam e trabalham com hipertensão e que gostam de hipertensão estão há anos-luz na frente de nós que estudamos doença coronária, que estudamos síndrome coronariana crônica, Há muito tempo em hipertensão eu já aprendi, isso já foi incorporado nas diretrizes de uma forma bem importante, que quando eu trato hipertensão com múltiplas medicações, em doses baixas, eu consigo uma sinergia de efeito que supera uma única medicação em dose máxima com menos efeitos colaterais. Ou seja, combinar medicamentos, não necessariamente em dose máxima, combinar medicamentos leva a um efeito desejado na redução da angina, assim como redução da pressão na hipertensão, e isso, de forma geral, tem efeito sinérgico. Eu não tenho dúvida que isso vale em síndrome coronariana crônica. Lembra que a doença coronariana crônica ela envolve mecanismos fisiopatológicos diferentes. E quando eu trato esses pacientes com múltiplas medicações, agindo em cenários diferentes dessa fisiopatologia, eu não tenho dúvida que a chance de sucesso é muito maior no controle de sintoma. Então, considerem isso sempre. A associação de medicações antianginosas potencialmente tem um efeito desejado em relação ao controle de sintomas se eu comparar contra um antianginoso só numa dose máxima. E uma associação que eu gosto muito e que os estudos têm mostrado grande eficácia é quando eu comparo e associo uma droga de ação metabólica a uma conjunto ou a uma medicação de efeito hemodinâmico. Esses efeitos são completamente complementares. Se por um lado, com uma medicação de efeito hemodinâmico, com um conjunto de medicamentos de ação hemodinâmica, eu consigo aumentar a oferta de oxigênio, quando eu entro com as medicações de efeito metabólico, eu racionalizo o uso desse oxigênio e consigo melhorar o aproveitamento energético do meu metabolismo. E isso é fundamental importância. E vários estudos já mostraram que a associação de uma medicação de efeito metabólico a um conjunto ou a uma medicação de efeito hemodinâmico é superior no controle de angina do que a associação de uma nova medicação de efeito hemodinâmico a um conjunto de medicações de efeito hemodinâmico. Para exemplificar isso, eu trouxe para vocês aqui o estudo CHOICE 2, que foi um estudo com a trimetazidina. E aí a trimetazidina foi introduzido em vários pacientes que vinham em diferentes tratamentos de base hemodinâmica. Por exemplo, nessa primeira coluna, pacientes que vinham em uso de beta-bloqueador, na segunda coluna,
pacientes que vinham em uso de bloqueador, beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio. Na terceira coluna, pacientes que vinham em uso de beta-bloqueador e nitrato. E na terceira coluna, pacientes mais graves que vinham em uso de beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio e nitrato. Olha que interessante, ao associar trimetazidina, eu já tive um efeito muito desejado na redução de crises de angina, já com 2 semanas de tratamento, e ao final de 6 meses de tratamento eu tive redução do número de crises de angina que chegou a 80% de redução nas crises de angina, um resultado muito expressivo. Em relação à capacidade física, nesse mesmo estudo, ao associar trimetazidina, medicação metabólica estudada nesse estudo, a adição de trimetazidina fez com que a distância caminhada sem angina aumentasse em 76% nesses pacientes, de 336 metros de distância caminhada sem angina para 593 metros. Eu queria lembrar com vocês que performance no esforço, capacidade física, também tem a ver com prognóstico. Quanto mais eu ando, quanto mais eu performo em relação à atividade física, menor a minha mortalidade. Isso vale também nesse estudo para aqueles pacientes recém-diagnosticados com relação à angina pectoris. Aqui, gente, eu peguei pacientes que tinham diagnóstico recente, definido nesse estudo por diagnóstico de angina com menos de 1 ano de início dos sintomas, e mesmo nesse grupo, considerando a trimetazidina de uma forma mais precoce nesse cenário, eu tive uma redução aí em 6 meses de 82% no número de crises de angina por semana, mostrando a importância, e aqui salientando a importância da combinação de medicamentos em doses com mecanismos de ação diferentes. A gente vai ganhar para o nosso paciente maior redução de sintoma. Tem um outro estudo muito legal, um estudo coreano, que pegou pacientes que sobreviveram a um infarto do miocárdio, e esses pacientes foram comparados em relação àqueles que receberam um tratamento de base hemodinâmico ou que receberam também um tratamento de base hemodinâmico mais uma droga de ação metabólica. Nesse estudo também a gente está falando da trimetazidina, ou seja, mais uma vez, pensando naquela concepção da combinação de medicamentos com mecanismos diferentes. Ou seja, de novo, estou comparando uma terapia de base hemodinâmica contra a associação de uma terapia de base hemodinâmica mais a associação de uma droga metabólica. E esse estudo, além de mostrar, a gente sempre pensar em sintoma, esse estudo ele foi categórico em mostrar uma redução de 76% no MACE composto por morte por todas as causas, infarto não fatal e revascularização da lesão-alvo. Eu gostaria de pedir, tem alguém com o microfone aberto aí? Eu gostaria de pedir para que todos pudessem, por favor, fechar o microfone para que a gente possa dar continuidade na aula. A gente comentou um pouquinho de tratamento medicamentoso, a gente comentou um pouquinho sobre a possibilidade de combinação de antianginosos diferentes e que isso tende a potencializar o meu tratamento para angina. A gente comentou em relação às medicações que reduzem evento nesse cenário. A gente falou do isquímia, mostrando que, no geral, revascularização é uma estratégia invasiva, não muda evento. Então, quando e como eu vou revascularizar meu paciente com síndrome coronariana crônica? Não tem mais espaço para revascularização? Recentemente, eu convido a todos que quiserem ler, eu e o Dr. Lu escrevemos uma revisão, um artigo na verdade, um editorial no International Journal of Cardiology, onde a gente debate exatamente esse assunto. Quando e como revascularizar um paciente com síndrome coronariana crônica. Foi publicado muito recentemente, agora em 2020. Eu convido a todos os colegas que tiverem interesse a ler esse editorial, que ficou bastante interessante. O que é importante da gente lembrar? Vamos pegar de novo e voltar para o estudo isquímia, tá bom? Primeiro, vamos pegar o braço invasivo do estudo isquímia e entender qual revascularização esses pacientes fizeram. No braço invasivo, 80% dos meus pacientes foram revascularizados. Olha que interessante.
Não foi 100% dos pacientes do grupo invasivo que foram revascularizados. 20% não recebeu nenhuma revascularização. Por quê? Olha que interessante, apesar de eu ter lesão na angiotomo, quando eu fiz o CAT, 2/3 desses pacientes não tinham lesão obstrutiva significativa, desses 20%. Olha que interessante. Mais uma vez, eu estou partindo do pressuposto que eu tenho pacientes com isquemia miocárdica e que não tem lesão obstrutiva. O outro terço foi por impossibilidade de revascularização, tanto percutânea quanto cirúrgico. Por quê? Lesões difusas e desfavoráveis para a revascularização. E a gente vai ter esse paciente na prática. A gente vai ter esse paciente e que vai representar mais ou menos 10% de todos os nossos pacientes onde a revascularização ela não é possível por dificuldade técnica. Desses pacientes, desses 80 pacientes que foram revascularizados, 74% fez angioplastia, sendo que 98% foi com stent farmacológico, 26% fez cirurgia de revascularização, sendo que desses 92% usou a mamária para DA. E o grupo conservador, olha só, vamos voltar, lembra que eu disse, ó, em relação ao grupo invasivo, 80% fez revasc, seja cirúrgica ou percutânea, e 96% nesses grupos fizeram cateterismo e cineangiocoronariografia. Já no grupo conservador, eu não vou fazer angioplastia, nem não vou fazer CAT nunca, não é isso. Olha só que interessante. 28% dos nossos pacientes no grupo conservador fizeram cateterismo. Por que que eles fizeram cateterismo? 13% porque tiveram um evento confirmado no estudo. Em torno de 4% porque houve falência do tratamento medicamentoso. E 8% porque não houve aderência dos médicos do protocolo e que conduziam seus doentes. Os médicos se sentiram inseguros de não fazer um cateterismo nos seus pacientes. Em relação ao grupo conservador, ao final de 4 anos, 23% recebeu alguma estratégia de randomização, de revascularização. 23% foi revascularizado. Desses 23%, 16 desses 23 foi porque o paciente se manteve sintomático e não foi necessariamente por um endpoint do estudo. Ou seja, ainda há espaço para revascularização. E quando eu vou revascularizar o meu doente? Eu vou revascularizar o meu doente quando o meu doente tem sintoma persistente a despeito do tratamento otimizado. Lembra disso. Lembra e raciocine se você realmente está otimizando o tratamento do seu doente. Eu vou fazer revascularização quando eu tenho lesão de tronco. Eu vou fazer revascularização quando meu paciente é um multiarterial com disfunção ventricular. E eu também vou considerar revascularização nos pacientes multiarteriais com DA proximal, né? E aí, nesses casos, eu vou considerar revascularização, seja cirúrgica, seja percutânea. Quando meu paciente, quando indicado a revascularização, quais são os motivos que empurram o meu paciente para revascularização cirúrgica? Os multiarteriais com diabetes, os multiarteriais com disfunção de VE, e naqueles pacientes com sintaxe score alto, que nada mais avalia do que a complexidade anatômica. Quando eu tenho uma complexidade anatômica muito grande, eu acabo empurrando esses meus pacientes para revascularização cirúrgica. Importante a gente lembrar disso. Complexidade anatômica ela é extremamente interessante, porque dizer que um paciente é triarterial não nos mostra o real cenário da sua cineangiocoronariografia. Aqui nós temos 2 pacientes diferentes, ambos triarteriais, entretanto, esse tem um sintaxe score ao redor de 21, ele tem uma lesão de 70% a 90% na CX, uma lesão na DA entre 70% e 90%, ele tem lesão na coronária direita, também 2 lesões entre 70% e 90%, lesões focais, fáceis de angioplastar, e esse paciente pode ser muito bem referenciado para tratamento percutâneo.
Enquanto esse paciente também triarterial tem uma oclusão de CX, uma oclusão de CD, tem lesão grave no tronco, lesão grave na DA, com Syntax score de 52 e, idealmente, esse paciente deve ser tratado cirurgicamente. E, para isso, gente, vale a pena discutir e entender o conceito de Heart Team. O que é isso? Time do coração. Ele é composto geralmente por um cardiologista clínico, um hemodinamicista, ou mais de um hemodinamicista, mais de um cardiologista clínico e um ou mais cirurgiões. É fácil a gente decidir qual o melhor tratamento para um paciente sintomático em tratamento médico otimizado com doença uniarterial. Muito provavelmente a gente vai indicar tratamento percutâneo. Da mesma forma, um paciente com angina significativa, lesões multiarteriais e anatomia complexa, com Syntax score maior do que 33, também é fácil optar por cirurgia de revascularização. Mas o cenário aqui no meio é mais nebuloso. E aí vale a pena a gente abusar do Heart Team. E o Heart Team é classe 1 de indicação, na indicação dos procedimentos e do melhor tratamento, nesses cenários mais nebulosos onde há dúvida, né? Tem uma análise muito interessante do MAS2 e que eu gosto muito. Para quem não lembra, o MAS2 foi um estudo randomizado que comparou brasileiro, talvez o estudo brasileiro com o maior número de citações na literatura, ele comparou 3 estratégias diferentes de tratamento clínico, angioplastia e cirurgia. Uma análise que eu gosto muito do MAS2 é a análise de intenção de tratamento. Todos os casos eram avaliados por um Heart Team, todos os pacientes tinham que ser candidatos aos 3 tratamentos, mas o Heart Team escolhia, na opinião dele, qual seria o tratamento ideal. Ou seja, esse caso eu faria angioplastia, esse caso é possível os 3 tratamentos, mas eu faria angioplastia, esse caso é possível os 3 tratamentos, mas eu faria cirurgia, esse caso é possível os 3 tratamentos, mas eu trataria do ponto de vista apenas com medicação. E após a randomização, gente, essa análise é muito interessante, ela pegou 1/3 dos pacientes onde a randomização era concordante com a opinião do Heart Team, e comparou contra os outros 2/3, onde a randomização era discordante da opinião do Heart Team. Qual foi o grupo que foi melhor em termos de evento? Foi o grupo concordante, mostrando que a opinião de médicos experientes tem importância na decisão do melhor tratamento. Vamos pegar a nossa diretriz de revascularização, a diretriz europeia. Então, lembrar, a gente já mencionou em relação a isso, quando eu penso em revascularização, eu posso ter indicações para prognóstico ou para alívio de sintoma. Onde a minha revascularização vai ter como objetivo prognóstico, reduzir morte, reduzir infarto? Nas lesões de tronco de coronária esquerda, nas lesões proximais de descendente anterior, nos multiarteriais com disfunção ventricular. Essa diretriz ainda mencionava aqueles pacientes com isquemia maior que 10%, mas como a gente viu, o isquemia matou isso e a isquemia deixou de ter importância muito provavelmente nessa decisão. E eu acho que isquemia miocárdica vai cair fora das próximas diretrizes como indicação para prognóstico depois da publicação do estudo isquemia e as lesões em artéria derradeira. Fora esses 4 cenários, onde para a gente ainda tem dúvida em algum desses cenários, a gente ainda pensa em revascularização para prognóstico, qualquer outra revascularização seria para alívio de sintoma, mas para alívio de sintoma por angina limitante ou equivalente anginoso, a gente vai considerar revascularização naquele paciente não responsivo ao tratamento médico otimizado. Ainda pensando em medicação, nesse cenário da revascularização, eu mostrei para vocês na diretriz brasileira de doença coronária crônica que a trimetazidina ela poderia ser utilizada com algum benefício nesses cenários de revascularização. E aí eu trago alguns estudos só para a gente debater. Esse é um estudo, são estudos que abriram as portas para um grande estudo que está em andamento e que deve ser publicado no ano que vem, que é o ATPCI. Deve ser publicado no Congresso Europeu do ano que vem, está sendo bastante aguardado.
porque ele pode trazer informações importantes naquele paciente submetido a um tratamento percutâneo. Primeiro, gente, eu queria mostrar para vocês o estudo de Bonello. Bonello pegou pacientes que seriam submetidos a uma angioplastia eletiva e randomizou esses pacientes para receberem trimetazidina 1 hora antes da angioplastia ou placebo. E o que o Bonello mostrou? Que naqueles pacientes que receberam trimetazidina antes da angioplastia, houve uma redução da liberação de troponina que chegou a casa mais ou menos dos 60%. Um outro estudo bastante interessante é o estudo de Shen. Ele pegou também um estudo prospectivo que pegou pacientes que seriam submetidos a uma angioplastia eletiva, começou trimetazidina 1 semana antes da angioplastia ou placebo, e ele comparou em 1 ano de estudo prospectivo o que acontecia com esses pacientes no grupo que recebeu trimetazidina e no grupo que recebeu placebo. O grupo que recebeu trimetazidina nesse cenário do pós-angioplastia, do peri-angioplastia, lembrando que os pacientes começavam trimetazidina 1 semana antes, tiveram uma redução de MACE, composto por morte por todas as causas, infarto do miocárdio não fatal e revascularização de lesão-alvo de 40% de redução desse MACE. E mais interessante ainda, e aí a gente até pode discutir como explicar isso com uma medicação de efeito metabólico. O grupo que recebeu trimetazidina teve uma redução de reestenose que chegou na marca de 62% em relação ao grupo placebo. Bruno, como explicar isso? Isso é um fato que vem sendo extensivamente estudado, principalmente em estudos de bancada, em estudos em modelos animais. A gente pode discutir um pouquinho disso mais para frente. Outro dado bastante interessante, agora um estudo americano apresentado no ACC em 2018, também em relação à angioplastia eletiva, pacientes foram randomizados para placebo ou trimetazidina, começando 7 dias antes da angioplastia, e ele mostrou também, assim como o Bonello, uma diminuição na liberação de troponina, mas muito interessante, gente, no grupo que usou trimetazidina antes da angioplastia e se manteve a trimetazidina no peri-angioplastia, houve um aumento da prevalência de fluxo TIMI3 quando comparado ao grupo placebo. Para quem não sabe, fluxo TIMI3 é aquele fluxo considerado ideal na angioplastia. Ou seja, a chance de se conseguir um fluxo TIMI3 após uma angioplastia eletiva no grupo trimetazidina, isso foi maior do que no grupo placebo. Como consideração final, gente, depois da gente falar um pouquinho na introdução, falar de tratamento medicamentoso e mudança de estilo de vida, considerar a revascularização como estratégia em alguns pacientes particulares, eu queria encerrar essa apresentação fazendo algumas considerações finais, tá? De uma forma geral, a escolha por uma estratégia inicialmente invasiva não reduz risco de eventos em comparação a uma estratégia conservadora na síndrome coronariana crônica. Eu não estou falando que eu não vou revascularizar um paciente que tem indicação, mas uma estratégia inicialmente conservadora comparada a uma estratégia invasiva não impacta em aumento de evento. As mulheres geralmente têm menos isquemia e menos DAC obstrutiva em relação aos homens. O tratamento medicamentoso não é feito de forma adequada, mesmo nos melhores estudos randomizados nas síndromes coronárias crônicas, como a gente observou no estudo Isquímia, onde apenas 41% dos pacientes ao final do estudo estavam com tratamento otimizado. Os resultados do Isquímia Trial não devem ser generalizados para centros com altas taxas de evento periprocedimento. O que eu quero dizer com isso? As taxas de evento periprocedimento no estudo Isquímia foram extremamente baixas. E isso, é óbvio, tende a beneficiar as estratégias invasivas. Se você, no seu serviço, tem uma taxa de evento periprocedimento muito alta, o resultado do estudo Isquímia não se aplica ao seu serviço. A terapêutica medicamentosa inicial geralmente consiste em medicamentos antianginosos conforme necessário, considerando sempre a associação de medicamentos com efeitos diferentes,
além de medicamentos para prevenção secundária de doença cardiovascular, geralmente aspirina, estatina de alta potência e inibidor de ECA. Como a gente mencionou em alguns momentos, a adição de trimetazidina, ou seja, a adição de uma terapêutica de base metabólica ao tratamento hemodinâmico, reduz crise de angina, independente do tratamento utilizado e do tempo de início dos sintomas. A presença de sintomas persistentes, de disfunção ventricular e ou parâmetros anatômicos como lesão de tronco e nos pacientes multiarteriais com DA proximal, esses fatores empurram o nosso paciente para a revascularização, seja ela cirúrgica, seja ela percutânea. Mais uma vez, fazendo minha última consideração, gostaria de agradecer enormemente à Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Espírito Santo por esse convite que me deixou tão honrado de participar com vocês desse webinar. E agora, gente, eu queria abrir para que a gente possa debater um pouquinho nesse cenário das síndromes coronarianas crônicas. Eu vou chamar o Daniel e o Fernando para juntar com a gente aqui no debate, enquanto o pessoal vai colocando as perguntas no chat, para a gente moderar um pouco, discutir um pouco sobre o assunto e parabenizar o Mioto pela super explanação sobre a aula, que foi um show para variar, né? Sempre. Obrigado. Mais uma vez arrebentou, acho que todo mundo aprendeu bastante. O Daniel é nosso convidado de Rondônia, presidente da Sociedade Rondoniense, vai fazer as suas ponderações, logo depois o Fernando. Você está sem som, Daniel. Olá. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, Tatiane. Muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de participar da SBC Espírito Santo. Sou formado aí no Espírito Santo, sou então um pouco capixaba, então de certa forma estou em casa. Parabéns, Bruno, fantástica apresentação, objetiva, mostrou aquilo que tem realmente de ser falado em relação a isso. Eu queria fazer algumas considerações, eu queria só que você comentasse a respeito disso. Bom, primeiro, em relação ao tratamento medicamentoso, eu acho que isso é uma questão que vem desde do Courage, né? Que é uma mudança de paradigma que, de fato, a gente vinha muito focado em revascularizar, em desobstruir artérias, né? Eu sou hemodinamicista, então esse é o meu trabalho, mas a gente sabe que o que faz diferença é o tratamento clínico. Não adianta você desobstruir uma artéria e o paciente não ter um tratamento clínico otimizado. Eu gosto muito de um gráfico que na diretriz europeia que compara, bem no comecinho, que tem uma curva de eventos cumulativos, que você tem aquele paciente que é o paciente que não tem o tratamento clínico otimizado, que ele já começa com uma curva de eventos maiores e ele faz mais eventos e ele vai acumulando risco cada vez maior. E no extremo oposto, você tem aquele paciente onde está tudo otimizado e que aí você pode até revascularizar precocemente, eventualmente, mas ele vai ter no final de um certo tempo uma divergência de eventos enormes. Então, assim, independentemente de você revascularizar ou não, o tratamento clínico é o que importa, e manter o tratamento clínico, mesmo que o paciente tenha feito o evento e mesmo que ele tenha feito a revascularização. Então, isso é fundamental. E fazer eu acho o tratamento... que, nesse sentido, Daniel, só para colaborar com o que você está falando, eu acho que o tratamento medicamentoso é importante até para melhorar o resultado da sua angioplastia a longo prazo, né? Reduzir o risco de uma revascularização adicional. É óbvio que existe espaço para revascularização e a gente usa a revascularização com certeza, mas a gente tem que lembrar que o nosso tratamento medicamentoso não deve ser abdicado mesmo nesse cenário. Perfeitamente. E o clínico, ele deve perseguir o tratamento clínico otimizado, né? Ao máximo que puder, chegar às metas, a questão da interrupção do tabagismo, atividade física, que, né, tem que se falar cada vez mais. Então, isso tem que ser perseguido ao máximo. Mas aí eu queria te fazer algumas considerações. Eu queria que você citasse um pouquinho
que aí acho que vai acrescentar mais no estudo. Eu queria que você falasse um pouco do esquema do Quality of Life, né? E aí eu queria fazer um comentário a respeito que eu acho bem interessante, que aí é para fazer um contraponto, que seria aquele subgrupo de pacientes que tem angina mais frequente, né? Então, quando você tem aquela estratificação dos pacientes em subgrupos de pacientes que têm anginas menos frequentes, mais frequentes, aqueles pacientes que têm angina pelo menos semanal, você percebe uma taxa de livres de angina mais frequente no paciente da intervenção, né? Se eu não me engano, acho que um NNT de 5, se eu não me engano. Então, assim, queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Perfeito. Eu acho assim, Daniel, é óbvio que quanto mais sintomático o paciente, maior o benefício em relação às estratégias de revascularização de uma forma geral, tá? Para isso, eu faço alguns comentários em relação à questão sintoma. Primeiro, mesmo nessa análise, a gente tem que lembrar 3 coisas que eu quero comentar com você em relação a isso. Primeiro, lembrar que isso é análise de subgrupo. Tá? Como tudo tem o seu enfraquecimento em relação a isso. Eu acredito que quanto mais sintomático o paciente, maior o benefício da Revasc. Mas eu quero fazer 2 ponderações aí. Primeiro, lembrar que só 40% dos meus pacientes eles estavam com tratamento otimizado no estudo isquímia. Será que esse resultado poderia ser diferente se eu tivesse empregando um tratamento de uma forma ótima em relação a esses doentes? Será que esse resultado poderia mudar? Porque é óbvio, se eu não estou tratando de uma forma ótima, o impacto de uma revascularização tende a ser maior para alívio de sintoma. E a outra coisa, fazendo de advogado do diabo, é a questão da ausência de um procedimento sham, que faz diferença. Na prática de consultório, eu desafio alguém que não tem um paciente que, quando referenciado para um CAT diagnóstico, voltou falando que melhorou a angina e que o CAT desentupiu as coronárias. Então, eu acho que para essa análise, o ideal, quando a gente avalia sintoma e dor, é um sintoma extremamente subjetivo e dor é extremamente sensível, que a gente chama de efeito placebo. Eu acho que a falta de um procedimento sham nesse cenário pode modificar a nossa percepção em relação a sintoma. Não tenho dúvida que o grupo que fez o procedimento ele se sentiu melhor tratado e, consequentemente, ele vai expressar menos sintoma de dor torácica. Então, eu faço essas 3 considerações. Apesar da primeira consideração falar de estudo subgrupo, eu acredito sim que quanto mais sintomático, quanto mais persistente for o sintoma, maior o benefício da revascularização, mas ponderando aí a questão de só 40% está em tratamento medicamentoso otimizado e da falta do procedimento sham, que poderia se impactar de uma forma decisiva aí na percepção de sintoma. Beleza, Bruno, Roberto falando. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Acho que sua explanação foi muito feliz e levantou várias questões bastante atuais aí sobre doença coronária. Para dar seguimento, antes de passar para as perguntas do chat, eu continuo convidando os participantes a mandarem as perguntas. Vou passar a palavra para o Fernando Gomes, meu amigo, para fazer suas considerações e perguntas para o Bruno. Obrigado, Roberto. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. O Bruno, parabéns pela apresentação, brilhante como sempre, prazer em revê-lo aí mais uma vez. Prazer é todo meu mesmo. E eu queria fazer um comentário, assim, o já falou, você também já comentou sobre esses 40% dos pacientes no isquímia que não tinham tratamento clínico otimizado. Se no protocolo clínico que a gente sabe, pesquisa clínica, o paciente é super bem acompanhado, totalmente controlado, eles não conseguiram atingir isso, a gente imagina na nossa prática de consultório, lidando com convênio, ou mesmo com, pior ainda, com SUS. Então, isso é impressionante. A gente está cada vez mais corajoso, né, seguro, com o tratamento clínico, sabe, está aprendendo, eu diria, cada vez mais a tratar, mas o grande desafio agora realmente é atingir e melhorar
essa porcentagem de pacientes em tratamento clínico otimizado. Uma outra coisa muito interessante que eu achei na sua apresentação foi o dado do ISQIMI, né, que é a população do Tchau ISQIMI, dos 14% dos pacientes que não tinham DAC obstrutiva, eram mulheres. Na nossa época lá na coronária, era a famosa síndrome X, esses Sim. pacientes. Eu queria saber se você tem alguma estratégia diferente de tratamento para eles, qual tipo de antiaginoso seria o ideal. Aparentemente é uma doença que talvez esteja relacionada à microvasculatura. Será que ou vasoespasmo, manter dupla né, em outros antiagregação casos. ou vasoespasmo mesmo? Eu O acho que que é você importante. sugere? Eu acho o seguinte, Fernando, a gente não consegue, na prática, nem dentro do Instituto do Coração, muitas vezes, diferenciar através de exame subsidiário, e existe exame para isso, o que é lesão microvascular, o que é doença da microcirculação e o que é vasoespasmo. O que a gente tenta usar muitas vezes para tentar pelo menos diferenciar isso é a história clínica, né? A angina microvascular, ela é uma angina, assim como a angina aterosclerótica, muitas vezes de limiar fixo, é o paciente que tem angina do peito, enquanto a angina vasoespástica, a gente sempre pensa naquele angina de limiar variável, aquele paciente que tem episódios de angina noturna, aquela angina clássica de Prinzmetal. Lembrando que nem sempre o paciente lê o livro, obviamente, né? Mas, de uma forma geral, por que eu digo isso? Quando a gente tem à nossa disposição método para tentar quantificar e diferenciar qual é o diagnóstico e qual é a condição fisiopatológica principal, é óbvio que isso ajuda. Lembrando que na angina vasoespástica eu vou evitar o beta-bloqueador. Quando eu bloqueio o receptor beta, eu acabo liberando o receptor alfa e eu posso piorar paradoxalmente o vasoespasmo nesse cenário, e eu vou começar a usar mais as medicações com efeito vasodilatador, seja os bloqueadores de canal de cálcio, sejam os nitratos de ação prolongada, e esses pacientes vão responder muito bem às medicações, aos nitratos de SOS na crise de angina. Já a angina microvascular, ela é um desafio de tratamento mesmo, né? Eu vou continuar usando beta-bloqueador, mas aparentemente o que os estudos têm mostrado é que talvez as medicações mais eficazes na redução de angina nesse cenário sejam as medicações de ação metabólica mesmo. E aí, nesse cenário, vale a pena insistir na trimetazidina ou na ranolazina como medicações para melhorar a angina em especial, tá? Se eu quero na prática, eu acho que talvez mais para frente a gente vai conseguir fazer mais diagnóstico de angina microvascular, principalmente quando a gente tiver acesso aos novos métodos de avaliação, com avaliação de reserva de fluxo coronariano. A reserva de fluxo coronariano, na minha opinião, ela traz informações e é muito melhor do que a isquemia miocárdica. E já está começando a sair vários estudos mostrando que o valor prognóstico da reserva de fluxo coronariano é superior ao da isquemia. E aí, se eu tenho um paciente sem lesão obstrutiva e com uma reserva de fluxo coronariano baixa, isso geralmente nos indica lesão da microcirculação. Então, isso é interessante da gente poder raciocinar no futuro com esse dado, com esse exame que está perto de chegar para a nossa prática de consultório e na nossa prática e no tratamento das síndromes coronarianas crônicas de uma forma geral. Bruno, eu vou passar por umas perguntas do chat. Legal. Queria só lembrar que a doença coronária é uma doença... podemos dizer, tão traiçoeira, tem tantas vertentes, né? Ela aparece de tantas formas, costuma enganar bastante a gente. Eu gosto de ressaltar que a gente conhece pouco sobre ela ainda. Ela é relativamente recente em relação à sua prevalência tão alta, né, na nossa história. A gente passou há poucas décadas por uma transição epidemiológica, numa fase de doenças infectocontagiosas como principais causas de morte, e agora doenças cardiovasculares ganhando essa posição, essa liderança, e a gente não tem ainda uma grande capacidade de predizer, por exemplo, topografia de lesão coronária e essa relação entre estenose coronária epicárdica, angina, sintoma e revascularização não deve ser tão linear quanto se pensa no início. Nada linear, né?
Nada, tem tantos fatores envolvidos e tantas coisas para serem consideradas. Eu gosto de ressaltar exatamente o que você falou, que o ataque a essa doença tem várias frentes, né? Não só antianginosos, não só antiplaquetários, mudança de estilo de vida, combinar todos esses ataques simultaneamente não é simples, né? A gente tem que ter muito discernimento quando trata o nosso paciente com doença coronária. Imagina quantos remédios diferentes a gente não tem que prescrever e o quão difícil é a aderência, quanto mais remédios a gente prescreve, né? Então, a aderência deve ser sempre, sim, uma busca ativa que a gente deve fazer e a gente tem que sempre tentar simplificar ao máximo possível as tomadas para que a gente consiga uma aderência máxima e, consequentemente, atingir o tratamento otimizado de uma forma mais fácil. Eu costumo dizer que a adesão, que a gente diz que é difícil por ser polifarmácia e às vezes os horários dos pacientes não são ajustados para aquela polifarmácia, várias tomadas em diversos horários, mas na prática essa deve ser a parte mais fácil do tratamento. Quando você adiciona aí mudança de estilo de vida, a prática regular de atividade física, você vai cair muito o número de pacientes, o percentual de pacientes que vão realmente aderir ao tratamento clínico otimizado, não só medicamentoso, né? Bom, para não perder mais tempo, deixa eu passar para a pergunta do chat. Temos algumas perguntas boas, eu vou respeitar a ordem delas. Primeira pergunta, Bruno, foi perguntado em qual perfil de paciente você utilizaria a ranolazina, sabendo que ela é uma medicação que tem várias interações medicamentosas, por exemplo, com drogas que geralmente são utilizadas no paciente com doença coronária crônica, né? Bloqueadores de canal de cálcio, estatinas, por exemplo. Onde seria o nicho para se utilizar a ranolazina atualmente? O nicho da ranolazina é o mesmo nicho da trimetazidina. Entretanto, essa, como ele comentou, é a minha maior dificuldade com a ranolazina também. A ranolazina, ela tem uma série de interações medicamentosas com medicações que normalmente eu faço uso na cardiologia e no meu paciente com DAC crônica. Se a gente for considerar o uso de ranolazina, eu tenho que conhecer essas interações. Vou dar alguns exemplos fáceis para você. Quando eu uso ranolazina, a ranolazina não tem nenhum efeito hemodinâmico também. Mas quando eu uso ranolazina, eu aumento, por exemplo, a concentração plasmática de inibidor de ECA em quase 50%. Ou seja, apesar dela não ter efeito hemodinâmico direto, esse meu paciente, boa parte deles que vai estar em uso de ECA, eles podem apresentar hipotensão em relação ao aumento da dose de ECA no plasma. Então, mais importante do que qual o nicho, que é o nicho da trimetazidina também, uma medicação de ação metabólica, a gente tem que lembrar dessas interações e eu tenho que conhecer muito bem essas interações. No Instituto do Coração, atualmente, a gente está conduzindo... Não existe comparação direta entre a ranolazina e a trimetazidina em relação à eficácia antianginosa, né? Mas no INCOR, recentemente, a gente está conduzindo um estudo exploratório até para a gente também aprender a utilizar essa medicação. Se a gente for na prática, na literatura, o que a gente tem visto na literatura em relação à ranolazina é que mesmo a resposta à ranolazina é extremamente individual. Vai ter pacientes que vão responder muito bem com a ranolazina para controle de sintoma e alguns não vão ter nenhuma forma de modificação em relação aos seus sintomas. Ela tem uma resposta que é individual e que depende de paciente para paciente. O nicho, então, é o mesmo da trimeta, mas sempre considerando essa questão das interações medicamentosas. Lembrando que na Europa, quem toma ranolazina deve andar com uma carteirinha dizendo que ela usa essa medicação e deve estar informado quais são todas as possíveis interações medicamentosas dela. Já tem mais de 800 interações medicamentosas descritas para essa medicação. Você diria que ela é para ser usada na angina refratária das anginas refratárias? Não digo isso. Eu acho que a gente tem esse conceito e muitas empresas utilizaram inicialmente esse conceito para essas medicações de efeito metabólico e eu acho isso um grande tiro no pé. Tá? Eu acho isso um tiro no pé porque quando a gente pensa em eficácia, e tem vários estudos mostrando isso, Roberto, quando eu penso em eficácia, é aquilo que eu disse para você, a combinação de uma medicação de ação metabólica, uma terapia de base hemodinâmica, ela traz uma adição de efeito que é extremamente importante. No INCOR, eu tenho a felicidade de trimetazidina para utilizar nos meus pacientes do SUS.
E eu, o Luiz Henrique Golda, o Golda ele tem uma frase que é extremamente interessante. Primeiro, os estudos eles têm mostrado que mesmo precocemente, tanto a trimetazidina quanto a ranolazina, eles trazem um potencial de redução de crise de angina que é muito interessante, mas nesse perfil de paciente mais grave, o Golda tem uma frase que é muito interessante, que ele só chama um paciente de refratário ao tratamento medicamentoso uma vez que ele deu a terapêutica metabólica e esse paciente não respondeu, tá? Então, o que eu quero deixar bem claro é que a gente tem sim que considerar como antianginoso a associação de medicações com propriedades e mecanismos de ação diferente. A nossa chance de sucesso vai aumentar muito no tratamento da angina. Combinar mecanismos diferentes, seja redução de frequência, com efeito vasodilatador e efeito metabólico. Eu não tenho dúvida que a nossa chance de sucesso vai aumentar muito. Outra pergunta, só uma pergunta, perdão. Você acharia interessante em algum momento adicionar um segundo antiplaquetário na doença coronária crônica? Essa é uma excelente pergunta e que a gente tem discutido. A gente tem discutido. Como o DAPT? Eu gosto muito do DAPT Score, tá? Para quem não conhece o DAPT Score, ele é fácil, tem um aplicativo de telefone que você pode usar e eu uso o DAPT Score na minha prática. Ele parte do pressuposto de em quem vale a pena estender a dupla antiagregação plaquetária de 12 meses a 30 meses após uma angioplastia. Ou seja, eu pego o meu paciente, geralmente após que foi angioplastado, geralmente por uma síndrome isquêmica aguda, na maior parte dos casos, onde eu indiquei antiagregação plaquetária por 12 meses. Vale a pena estender essa dupla antiagregação plaquetária por 30 meses? Então, através desse DAPT Score, que pontua várias coisas. Por exemplo, se a angioplastia foi no cenário de infarto, se o stent tinha menos do que 3 milímetros de diâmetro, várias coisas. Se era diabético, se fuma, idade. Você faz uma pontuação. A partir de 2 pontos no DAPT Score, valeria a pena você estender a dupla antiagregação plaquetária por 30 meses. É um score de benefício líquido. O que significa isso? Quanto eu vou prevenir de evento trombótico a custas de quanto de sangramento eu vou aumentar. Então, só valeria a pena se o que eu reduzo de evento trombótico supera o meu risco, o quanto de sangramento eu aumento. Mas o DAPT Score, eu acho que o que está chegando mesmo com força total nem é um antiplaquetário, viu, Roberto? É o Rivaroxaban, a dose de 2,5 de 12 em 12. Por que eu digo isso? Porque o estudo COMPASS ele foi muito mais amplo na sua inclusão. Quando eu penso no DAPT Score, quando eu penso no PEGASUS com a dose de 60 miligramas do ticagrelor, que geralmente é 1 ano pós-infarto, será que vale a pena estender a dupla antiagregação por 3 anos com a dose de 60 de ticagrelor de 12 em 12? O COMPASS ele foi muito mais amplo em sua inclusão. Ele incluiu pacientes com doença arterial periférica, e ele incluiu pacientes com doença coronária e alto risco trombótico. Mas se o paciente fosse diabético, ele já tinha alto risco trombótico. Se o paciente tivesse 2 lesões coronarianas em 2 artérias diferentes, ele já era alto risco trombótico. Outro dia eu fiquei pensando do meu ambulatório do INCOR, e aí eu cheguei à conclusão que a grande maioria dos meus pacientes poderia ter sido incluído no estudo COMPASS. E o estudo COMPASS mostrou o benefício da associação da Rivaroxaban à aspirina nesse cenário de pacientes. Entretanto, eu faço algumas ressalvas importantes ao estudo COMPASS. Primeiro, que o estudo COMPASS foi um estudo truncado. O fato dele ter sido um estudo truncado, interrompido antes do previsto, diminui o poder desse estudo, né? A gente tem uma publicação do Lancet que mostra que os estudos truncados eles têm o endpoint primário ele é magnificado em 29%. Eu espero 29% a mais de poder do estudo, de uma forma geral. É como se meu endpoint tivesse supervalorizado em 29%. Além disso, a taxa de sangramento no COMPASS, também de aumento de sangramento, não foi tão pequena assim. Então, quando a gente subtrai o NNT do NNH, a gente vai ver que o benefício não é tão grande assim como a gente esperaria em relação ao estudo COMPASS. Mas, mais do que isso, eu acho que, na prática clínica,
o Compass vai ser o rivaroxabana nessa dose menor, ela tende a ser mais utilizada até do que um segundo antiagregante plaquetário no cenário do DAPT-Score, por exemplo. Tem mais uma pergunta aqui perguntando sobre os pacientes renais crônicos. Quais cuidados que você tomaria em relação ao uso da trimetazidina? De forma geral, a trimetazidina ela é contraindicada num clearance menor do que 30. Ou seja, num clearance menor do que 30, eu não deveria usar a trimetazidina. Num clearance entre 30 e 50, eu tenho que fazer correção da dose. A dose usual de trimetazidina, que é 35 mg de 12 em 12, entre um clearance de 30 e 50, eu usaria 35 mg uma vez ao dia apenas. De uma forma geral, no INCOR, a gente tem uma grande experiência, a gente tem um ambulatório dos pacientes que a gente chama de renais crônicos, né? A gente faz aí avaliação pré-operatória para os transplantados renais e para os futuros transplantados renais, né? E esses pacientes, eles têm doença coronária muitas vezes, muito difusa e muito importante. Nesse cenário dos pacientes renais crônicos em diálise, a gente tem experiência da utilização de trimetazidina, ou seja, a gente não usa trimetazidina abaixo de um clearance de 30, mas no INCOR, off-label, porque você não vai encontrar isso na bula do produto, a gente tende a usar a trimetazidina nesses renais crônicos com muita angina e com muita doença aterosclerótica. E aí a dose também é 35 uma vez por dia. Eu vou perguntar para o Daniel ou para o Fernando se eles têm mais alguma consideração, porque eu estou achando que a gente já está avançando muito da hora. Roberto também, para a gente finalizar a nossa reunião hoje, porque a gente já passou em mais de 1h30, eu acho, de reunião. Todo mundo meio cansado. Eu falo demais, né? Foi ótimo. O tempo passa voando, né? O tempo passa voando. Essa 1 hora de webinar da SBC do Espírito Santo tem sido muito boa. É uma hora que a gente desliga um pouquinho do Covid e fala de cardiologia em alto nível, né? Eu vou deixar para os nossos convidados, Fernando e Daniel, fazerem a última consideração, se eles tiverem alguma, para a gente poder finalizar. Realmente foi muito bom, mas a gente tem que respeitar o horário. Né? Não, tá ótimo. Não. Pode falar, Daniel, desculpa. Não, que isso, Fernando? Diga aí. Não, só a palestra foi excelente, Bruno, como sempre. Eu acho que você esgotou o tema aí, é um tema super extenso, polêmico. E eu não tenho mais nenhuma outra pergunta, não. Acho que vou deixar para o Daniel aí ver se ele tem alguma coisa. Obrigado. Eu acho que a discussão foi muito boa. Na verdade, daria um embate de mais 1 hora aqui ainda. Dá, né? Ainda mais que você é hemodinamicista, hein, Daniel? Dá pra gente brigar bem, né? Eu tinha umas cartinhas na manga aqui ainda para falar. Vou ser sincero, viu, Daniel? Eu tenho vocês como meus aliados, porque eu não consigo resolver tudo com tratamento clínico, não, viu, Daniel? Não, eu tenho que apelar para hemodinâmica e para cirurgia. Eu não posso brigar com você, não. Não, e nós somos clínicos, né? Eu faço cardiologia clínica, trabalho como cardiologia clínica, metade da minha atividade ainda é como cardiologia clínica. Só mais um comentário para terminar, que eu acho que a gente tem que aliar as forças, né? Então, não é que um estudo vem e acaba com uma coisa, quer dizer, as coisas são complementares, né? E a gente tem hoje, inclusive hoje, focado na intervenção, a gente tem trabalhado muito na questão da fisiologia. Então, quando a gente olha uma lesão entre 50% e 90%, a gente tem que pensar, será que essa lesão é isquêmica? Então, o uso de ferramentas como o FFR, o IFR, são fundamentais. Então, quando você tem um paciente, às vezes, com uma lesão, você tem que se perguntar, esse paciente, primeiro, ele precisa realmente fazer esse procedimento? Ele está com tratamento clínico otimizado? E será que essa lesão realmente é provocadora de isquemia? Porque senão você acaba virando simplesmente uma coisa mecânica e você não traz para o seu paciente o melhor benefício. Fora isso, só para fazer minha consideração final, muito obrigado pela oportunidade. Tatiane, fico muito grato e a gente espera também fazer algum evento aqui em Rondônia. A gente é uma regional pequena, mas certamente nós vamos querer contar com a participação de vocês. Muito obrigado.
fazendo um comentário em relação a isso que você falou, Daniel, só para eu encerrar também, mais do que angioplastar uma lesão que tem isquemia, que funcionalmente é importante, o que a gente tem que botar na nossa cabeça é que eu não devo angioplastar uma lesão que funcionalmente não é importante, que não dá isquemia. Isso em toda diretriz é classe 3 de indicação. Tá? Isso é importante da gente lembrar, porque na prática, o que às vezes eu enxergo muito, dependendo de onde eu estou trabalhando, é aquele paciente que não tem sintoma, é assintomático, que faz um angiotomo com uma lesão de 70% que seja, sem sintoma, sem documentação de isquemia, alguém vai lá e dilata essa lesão de 70%. O mais importante não é discutir se eu vou tratar ou não uma lesão que é significativa, que tem um FFR baixo, menor que 0,8. É lembrar que tratar essa lesão que não é significativa e que funcionalmente não tem isquemia é classe 3 de indicação e não deve ser realizado. Bom, para finalizar, Bruno, eu te agradeço mais uma vez. Foi um excelente momento ter você aqui, foi uma honra tê-lo aqui. Agradeço a participação dos nossos debatedores, Daniel e Fernando. Agradeço a participação de todos que nos ouviram, mandaram perguntas. Se porventura alguma não foi contemplada, a gente espera poder em outro momento acessar novamente essas perguntas e responder para todos. E contamos com a participação de todo mundo mais uma vez. A Servier, nosso muito obrigado também. Contamos com vocês todos nas próximas sessões. Acho que todas têm sido muito proveitosas. Obrigado, um grande abraço para todos os queridos amigos da SBC do Espírito Santo. Vou passar a palavra para a nossa presidente, Tatiana Emerick, para finalizar a sessão. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada, Bruno, mais uma vez. Espero que realmente você volte à nossa casa inúmeras vezes. Sempre. Eu encerro agradecendo a participação de todos. Como eu sempre digo, a SBC é uma porta aberta, a casa está aberta para todo mundo, não é só para os capixabas. A gente tem o prazer de estar recebendo toda semana aqui gente do país inteiro para estar discutindo com a gente. Então, é um prazer muito grande ver a casa cheia para dar uma discussão de alto nível. Então, para a gente é muito honroso ter a casa cheia com tanta gente boa para poder discutir. Semana que vem, fica aqui o convite, a gente tem o nosso webinar na semana que vem, na quinta-feira, que é a nossa quinta científica. Vem aí uma discussão do paciente de alto risco, com PCSK9, e a gente não pode nunca deixar de agradecer a parceria que a gente tem tido, o bom acolhimento com as empresas que a gente tem feito essa parceria. Então, a Servier, a gente tem um agradecimento especial para vocês hoje. Vai em nome do Vinícius, da Penha, da Mariana, com quem eu tive contato o tempo inteiro, para a gente poder organizar esse momento. Bruno, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela audiência para todo mundo. A gente se encontra em breve. Um beijo, boa noite.